Salve, salve pessoas! Olá todo mundo, tudo bem amigos? Como vocês estão? Meu nome é Pedro, esse é o canal O Ansioso e a gente está aqui para falar sobre saúde mental e sobre sobrevivência nesse caos que a gente está vivendo nesses últimos tempos, não é? Então se você é um ser pensante como eu, uma pessoa que tem pensamentos e divagações, você provavelmente é uma pessoa que lida com ansiedade e provavelmente você é uma pessoa que está fodida nesse momento, desculpe a palavra, mas a tua mente com certeza não está muito boa, né? Não está nas melhores, eu sei que a minha não está. Então, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar sobre felicidade. Como ser feliz hoje em dia. Como a gente atingir um nível de satisfação pessoal. Eu acredito que a felicidade para mim, ela é uma... É quando você está bem, é quando você está tranquilo, é quando você não está com medo, é quando você está conseguindo lidar com o seu dia a dia e você não está sendo muito prejudicado por sentimentos ruins, por culpa, por medos, por ansiedades, por coisas que te fazem não seguir adiante. Eu acho que a felicidade é mais ou menos um estado de espírito que a gente atinge em algum momento da vida, ou não, né? Mas é um estado mental, eu acredito, né? De tranquilidade. Então, e eu tô aqui para falar hoje o que a ciência da felicidade nos conta. A ciência da felicidade, quando eu falo sobre a psicologia, sobre a ciência da psicologia, sobre a psicologia positiva, sobre a psicologia cognitiva comportamental, sobre a ciência, a neurociência, sobre o estudo do cérebro, sobre o estudo do nosso comportamento, através de pesquisa científica, né, normalmente em faculdades, em universidades. E o tema de hoje é baseado num artigo científico chamado, que eu vou deixar, né, embaixo depois para quem quiser. É um artigo científico chamado Uma Mente Divagante é uma Mente Infeliz. E foi publicado nos Estados Unidos em 2010. E nesse artigo foi feito um estudo, né, por dois professores de psicologia, o Daniel Gilbert, é um deles, e o outro é o amiguinho dele, que eu esqueci o nome, mas esse Daniel Gilbert fala muito sobre a felicidade, quem quiser pesquisar aí no Google, ou livros, artigos, qualquer coisa, esse cara é muito fera. E o amiguinho dele também, que deve ser fera também, mas eu não conheço direito, né? Esse artigo traz um experimento que foi feito para medir o nível de felicidade das pessoas. Porque a felicidade, bicho, ela é, assim como a ansiedade, assim como a tristeza, assim como qualquer outra emoção humana ou estado de espírito, ela é muito difícil de ser medida. Não é? É muito difícil de você medir e ver quanto que essa pessoa é feliz, quanto que aquela outra pessoa é feliz, qual que é de fato o número na escala de tristeza que a pessoa é. Então o assunto da felicidade, né, e do estado de espírito, ele é tratado já por uma galera há muito tempo, desde milhares de anos atrás, os monges budistas, a galera que meditava, a galera que buscava essa ideia de paz interior, Jesus Cristo e tal, de desapego, de amor ao próximo incondicional, de amor ao outro como a si mesmo, de desapego às coisas materiais, de não julgamento. E para você chegar num nível de bondade como de Jesus Cristo, por exemplo, e de amor e de, né, você precisa ter um estado de espírito interno muito bem estruturado. Você precisa ser uma pessoa muito feliz. Eu acredito que Cristo era uma pessoa feliz, era um sujeito alegre, o Jesus Cristo, né? Dividia o vinho pra galera e era uma pessoa legal. Como que eles mediram a felicidade daquelas pessoas que se voluntariaram para participar do estudo que foi feito em Harvard, mesmo nos Estados Unidos? Eles fizeram o seguinte, eles desenvolveram um aplicativo de celular em que essas pessoas baixavam esse aplicativo e esse aplicativo era assim que ele funcionava. Em alguns momentos do dia, aleatórios, pulava um pequeno questionário para cada um dos usuários do aplicativo. E aí essas perguntas que pulavam em horários aleatórios, que não eram o mesmo para as pessoas, não eram sempre na mesma frequência e tal, eram bem aleatórios, e eles faziam 3 perguntas, basicamente, que as pessoas tinham que responder. Ele perguntava como você está se sentindo, como que você está, se você está bem, se você está triste, se você está empolgado, se você está com medo, se você está ansioso, se você está preocupado com alguma coisa, como é que você está, sacou? Tipo, como que você está se sentindo agora? Tipo isso. Segunda pergunta, o que você está fazendo nesse momento?
O que você está fazendo? Você está trabalhando? Você está escrevendo? Você está estudando? Você está batendo uma laje? Você está jogando videogame? Você está jogando bola? Você está fazendo... O que você está fazendo? O que você está fazendo? E a terceira pergunta é: onde que está a sua mente nesse momento? Em que você está pensando? Você está pensando naquilo que você está fazendo? Você está com um estado mental pareado com aquele estado físico da realidade que você está envolvida? Por exemplo, se você está trabalhando, se você trabalha com, sei lá, bicho, você é um advogado e você está fazendo uma petição lá, você está escrevendo os bagulhos, você está fazendo isso ou você está talvez meio que no automático, fazendo isso meio que no automático, só que pensando em outra coisa, viajando, pensando no problema da mãe, do filho, pensando no boleto, pensando no jogo, pensando no futebol, pensando no presidente da República, nessa pessoa que nos dirige. O que você está pensando, certo? Então essas são as 3 perguntas básicas que esse aplicativo fazia. E o que eles descobriram, então, nesse estudo? Eles descobriram 3 coisas principais. 3 descobertas principais do nosso boy Danny Gilbert, um grande careca, um belo de um careca. Eles descobriram que nós, como seres humanos pensantes, como animais ansiosos, nós estamos mais ou menos metade do nosso tempo a gente passa divagando. Metade do tempo que a gente passa num dia, a gente passa pensando em outras coisas que não aquelas coisas que a gente está fazendo naquele momento. Quase metade, então, do tempo, as pessoas responderam que não estavam pensando naquilo que elas estavam fazendo. Tem muito dado e os dados, eles apresentam uma possibilidade de mensuração hoje em dia com as tecnologias que a gente tem. Então, é daí que vem essas conclusões, né? Mas então é isso. Número 1, metade do tempo que a gente faz as coisas, a gente não está pensando nas coisas que a gente está fazendo. A gente está divagando, a gente está, né, em outro planetinha. Segunda coisa, quanto mais divagante nós estamos, mais infeliz nós estamos. Quanto mais não estamos pensando, quanto mais nossa mente está divagando, menos satisfeito, menos feliz, menos tranquilo a gente está. Isso foi descoberto em números, né? Eles estão falando aqui que dessas 5.000 pessoas, a princípio, as pessoas que relataram que estavam falando, que estavam fazendo e pensando na mesma coisa, estavam com um nível médio de satisfação, de ok, tipo, não precisa ser um nível de felicidade, de sei lá o que foi isso, mas assim, num sentido eufórico, assim, você não precisa estar feliz pra caralho, assim, você pode estar, tipo, beleza, tô bem, assim, você não tá tipo, nossa, que merda, tá ligado? Você não tá tipo, nossa, você, sabe, quer te perguntar agora, você tá bem? Você tá bem agora? Você tá bem agora? Como é que você tá? Né? Se você for como muitas pessoas, você não está muito bem agora, né? Então, é isso, mais ou menos. Então, o que mais? A primeira coisa, divagamos em mais ou menos 50% do nosso tempo de vida. Segunda coisa, quanto mais divagante está a nossa mente, mais infeliz ela está e nós, consequentemente, estamos. E terceira coisa, que a felicidade, ela é melhor medida através de você medir, de você avaliar o que a pessoa está pensando, aonde está a mente da pessoa naquele momento e nos momentos da vida. Isso é mais efetivo, é mais eficaz para medir a felicidade do que você medir o que as pessoas fazem, o que elas estão fazendo, com o que elas trabalham, onde que elas moram, o estado mental da pessoa. É claro que eu estou falando isso da galera que é classe média para cima, não estou falando de gente que está na pobreza, de gente que está morando na rua, de gente que está passando fome, estou falando classe média para cima e tal, gente que tem todas as necessidades supridas, necessidades básicas, né, de um ser humano supridas, e estão aí querendo buscar satisfação para além daquilo que é necessário para a gente sobreviver. Então, o que a ciência da felicidade nos conta hoje em dia é uma coisa mais ou menos assim, que o segredo da felicidade é um segredo que não é segredo, é um segredo público, que significa que não é um segredo, é uma informação que muita gente sabe há muito tempo, que é o estado de presença no aqui e no agora durante a maioria do tempo da tua vida, ou o máximo de tempo possível. Quanto mais presente você está durante a sua vida, mais feliz você é. Olha só, essa é a resposta que o professor Daniel Gilbert nos dá
nesse artigozinho chamado Uma Mente Divagante é uma mente infeliz, certo? Mas isso não significa que seja uma prática fácil, uma coisa que você tenha que você faça uma vez e aí você é feliz o resto da vida, você pronto, achou o segredo da felicidade, e aí já era. Primeiro que esse estado de presença, na verdade, ele é uma prática, ele é um exercício que a gente tem que fazer para conseguir adquirir o conhecimento que ele proporciona. Ele é um conhecimento prático, é um saber prático. É como exercício físico, por exemplo. A gente pode saber que se a gente fizer exercício físico regularmente, se a gente for à academia, se a gente tiver uma vida física ativa, o nosso organismo vai responder muito melhor em relação à felicidade, porque em relação à configuração bioquímica mesmo do cérebro, negócio de dopamina, negócio de dopamina, eu falei assim meio que, né? Dopamina, assim, os outros hormônios que são relacionados ao bem-estar, que eu não estou lembrando o nome agora, mas enfim. Mas você pode entender isso na teoria, sabendo das coisas que eu não sei agora, né? Quer dizer, que eu não sei, ponto. Mas assim, que eu sei que alguém sabe aí, que alguém que sabe me falou e eu acredito nessa pessoa. Então, mas se a gente não fizer exercício físico com uma regularidade legal, se a gente não tiver uma vida física ativa, se a gente for sedentário, a gente não vai compreender, a gente não vai ter o conhecimento material daquilo, saber o que aquilo significa. Sacou? Então, a felicidade, ela é um estado mental de satisfação que advém de uma prática constante, de um exercício constante da presença no momento presente. Olha só, presença no aqui e no agora. E isso é muito difícil de alcançar, muito difícil, muito difícil. Mindfulness, as pessoas que praticam mindfulness praticam a presença, não é? A meditação pratica a presença, os monges praticam a presença, a galera do zazen budista pratica a presença, no final das contas, para tentar manter uma saúde mental bem conservada, assim como a saúde física ela é bem conservada com o exercício físico regular, além de outras coisas, né? Mas, enfim, é a presença, né? Então, e é muito difícil também, por quê? Porque a nossa mente, ela é programada para fazer com que a gente divague. O que a gente tem de melhor é a nossa capacidade de pensar, é a nossa capacidade de construir cenários na nossa cabeça e ter uma capacidade de fazer um pensamento, de se programar para fazer as coisas, tá ligado? De conhecer, de sair da nossa cabeça para se organizar direito e atingir um objetivo. Essa que é a nossa diferença como ser humano das outras espécies, segundo o professor Harari, né, no livro Sapiens, maravilhoso também, é que a gente conseguiu uma cooperação em números gigantescos, nós cooperamos em bilhões de pessoas hoje em dia, e essa capacidade de cooperação em tão larga escala só foi possível porque a gente conseguiu ter a capacidade de abstração, ter a capacidade de criar uma realidade que não existe concretamente, que existe só na nossa mente. E aí a criação de religiões, a criação de entidades que são supra-individuais, né, mas que não existem na prática. Enfim, isso aí é um tema para outro vídeo. Mas, enfim, a nossa humanidade, ela é formada, dentre outras coisas, pela nossa mente. E a nossa mente ela é programada para ela foi evolucionariamente ou evolutivamente, a gente foi tendo cada vez maior capacidade de abstração e cada vez maior capacidade de controle, de entendimento e de controle da natureza. Então a gente é programado para ficar divagando. A nossa mente nasceu para divagar, a nossa mente nasceu para, né? E isso é foda demais, porque como é que se o segredo da felicidade é a presença e a nossa mente é programada para a nossa vantagem como ser humano é não estar presente, é poder não estar presente, a gente vive numa existência que ela é contrária a si mesma, não é? Então por isso que a gente é ansioso, por isso que a gente é preocupado com as coisas, por isso que a gente fica antes de dormir pensando em 1000 cenários que nunca vão existir, pensando em respostas que a gente deveria ter dado naquela discussão, mas não deu. Por isso que, né, a gente se distrai muito, e quanto mais distraído a gente está, segundo esse artigo, mais infeliz a gente é.